E eu sou Daniel e hoje nós vamos falar sobre um método diferente de ordenação em C, o Selection Sort, ou método de seleção. Ele é bem simples, portanto é facilmente adaptável a outras linguagens de programação. Então bora botar a mão na massa e ver como essa bagaça funciona. Vamos lá! Perfeito, como o Daniel disse, Selection Sort é um método de ordenação muito simples e muito fácil de se implementar. Então agora a gente vai ver na prática, a gente vai ver. Bom, então vamos lá, é muito simples. A gente vai ver Selection Sort, que é um método de ordenação como qualquer outro. Claro, ele tem suas peculiaridades, mas como qualquer outro, ele vai pegar uma base de dados, né, uma lista. No nosso caso, um vetor. Muito simples de trabalhar, né? A gente vai ter um vetor com números em diferentes posições, desorganizados, e a gente vai organizar eles em ordem crescente ou decrescente, por exemplo. Vai mudar só a forma, a lógica básica, o sinal de maior ou menor, mas a gente tem que entender a lógica em si de como se faz esse método de ordenação, esse Selection Sort. Então, como eu disse, ele tem algumas peculiaridades, ele ordena como qualquer outro, mas ele faz isso de uma forma específica. Ele basicamente vai salvar a posição na memória do elemento. Então, por exemplo, o 8. Ele é o vetor de posição 0. Então, eu vou ter salvo numa variável lá 0. Vou comparar 8 com 6, né, que é o vetor consecutivo aqui. Então, 6 é menor do que 8? Como eu quero organizar na ordem crescente. 6 é menor do que 8? Sim. Então, eu vou substituir a variável onde está salvo 0, né, que é a posição deste 8, por 1, que é a posição do 6. Vou comparar 6 com 2. 2 é menor que 6. Vou fazer o mesmo processo. E aqui, como ele é um vetor de posição 2, vai ficar salvo na variável 2. Vou comparar com 5. 5 não é menor do que 2, então eu mantenho o 2, que é a posição desse 2. Ficou redundante, mas a gente está tratando da posição. Depois a gente vai comparar o valor. Agora o valor. 1 é menor do que 2? Sim, então aqui a posição dele vai ser sobrescrita em relação à posição deste aqui. E no final, isso tudo vai estar dentro de um for. No final, eu vou ter uma troca, eu vou trocar, né? Basicamente essas variáveis, o menor número com o número que já está na posição, nesse caso de vetor 0, então eu vou trocar 1 com 8. E eu já vou ter o primeiro elemento ordenado, né? O primeiro que é o menor elemento possível. Então, muito simples. A gente vai replicar isso aqui, né? Até o final do vetor, até a gente ter tudo ordenado. Mas é a mesma lógica. Como eu disse, ele tem algumas peculiaridades, algumas vantagens e desvantagens. É um algoritmo de implementação muito simples. Eu não preciso de um vetor auxiliar para ordenação, ou seja, eu não preciso quebrar a cabeça para criar outro vetor. E mesmo que não seja uma coisa muito complexa, isso poupa memória, eu gasto menos memória. Ou seja, é um método que é mais eficiente, porém ele tem um problema. Que como a gente viu que é uma comparação de um elemento com outro elemento, é muito lento. Então ele é um vetor muito veloz para ordenação. É um método de ordenação muito veloz para vetores pequenos. Quando eu tenho vetores maiores, já acaba sendo não valendo a pena, em virtude dessas desvantagens, né? Que é a ordenação ser lenta para um vetor de tamanho grande e o número total, porque o número total de comparações, no melhor dos casos, é n ao quadrado menos n dividido por 2. Esse n é basicamente o número de elementos que eu tenho. Então, não é um bom resultado. Eu tenho métodos de ordenação melhores, mais eficientes, porém, eles podem ter custos, como maior gasto de memória e maior complexidade. Muito simples, agora a gente vai abrir o nosso compilador, eu usei aqui o Replit, e ver essa função. Essa função é que nos interessa, que no Intime a gente basicamente vai ter o vetor para a gente testar essa função, mas o que nos interessa mesmo é essa função, que vai receber como parâmetro o vetor e o tamanho desse vetor, que no caso a gente definiu aqui max, que é 9. Então aqui a gente vai ter duas estruturas de repetição, como eu disse, né? Uma para percorrer o vetor e outra para comparar esse vetor. Então aqui a gente vai ter o min
que é onde eu vou guardar a posição do menor valor conforme eu for comparando, como eu disse. Então aqui a gente vai ter a comparação em si dos números. Então quando eu falava comparar 90 com 100, que eu falava no outro caso comparar 2 com 5. Então é basicamente isso aqui, né? E daí eu vou alterar somente a posição. Tá vendo que é a posição? Então eu vou guardar a posição eu vou igualar aqui a posição do menor elemento, porque depois quando eu terminar esse for, né, porque isso aqui está dentro do for, então eu vou executar esse for até o final do vetor. Quando eu encerrar o vetor, esse for vai se encerrar e eu vou efetuar a troca. Daí eu faço apenas uma troca do menor valor com o vetor da posição que eu quero. E eu vou fazer isso até i ser menor do que n-1, que é basicamente, enquanto i for menor que n-1, que é basicamente até i ser igual a 7, que é o valor do penúltimo, a posição do penúltimo elemento. Porque quando eu ordenar o penúltimo elemento, consequentemente eu vou ter ordenado o último elemento e já vai estar pronta a nossa função. Então, eu acho que é fácil de entender. Qualquer dúvida que apareça é basicamente praticar, não tem segredo, é um método muito simples. E é isso, obrigado pela atenção.